Bom dia, alunos. Bom dia, tutores. Bom dia, professor Luiz. Bom dia, professora Elaine. Bom dia, alunos. Nós estávamos comentando aqui durante a aula, eu e o professor Luiz, da riqueza dessa aula de hoje. Não só essa de hoje, as demais aulas também com a da professora Noêmia, mas essa aula de hoje, a gente estava comentando aqui que esses conhecimentos que a professora Noêmia trouxe para vocês hoje, gente, isso não é nem de nível acadêmico, né, professor? Tem um nível... É de nível de pós-graduação. Se vocês souberem aproveitar essa aula, essas aulas que a professora Noêmia tem trago, mas essa principalmente de hoje, se vocês se aprofundarem, se vocês olharem, derem uma lida, uma estudada no material que ela sugeriu aqui, nos 3 livros que ela sugeriu, e ela postou a referência bibliográfica dos livros na carta de navegação da atividade, gente, vocês não fazem ideia do quanto vocês vão ganhar com isso. E antes de nós iniciarmos na revisão das nossas atividades, quero chamar a atenção aqui para esses pontos que tem na apostila. Lá na página 80, nós temos aqui esse ponto de atenção, né? Onde o autor do livro chama atenção para determinados tópicos. Aqui, ele está chamando atenção sobre a elaboração do resumo, que é o tema que nós vimos hoje. Dei uma lida nesse texto aqui, gente, é muito interessante e vocês podem ganhar muito com isso. Tem mais aqui, vamos dar mais uma olhadinha aqui para baixo, na página 82. Aqui ainda na página 80, olha, nós temos mais aqui sobre o resumo, ó. Outra atenção aqui, tá vendo? Olha, o resumo também apresenta a sua estrutura própria. Então, aqui ele está falando sobre a estrutura do resumo. Olha, ficha técnica. Aí nós temos aqui o título da obra, tá vendo? Ó? O local da publicação, a editora, o ano, total de páginas. São os itens que você vai registrar na ficha técnica, conforme a professora Noêmia colocou. E aqui, olha, sobre o assunto do texto, o que você vai observar? O objetivo do texto, qual foi, a articulação das ideias, conclusões do autor do texto que você resumiu. Aqui na página 82, nós temos mais aqui um pouquinho sobre a perspectiva social, temos aqui um resumo, né, de toda a atividade e nós temos um pratique aqui também que eu quero mostrar para vocês, só um pouquinho. Tá aqui, ó. Esse pratique aqui, olha, ele tá bem aqui das questões do resumo que nós vimos hoje, olha. De que trata a obra resumida, que vai te auxiliar aqui, olha, o que pretende a autora, né? Não é verdade que só se aprende a fazer fazendo? Então, agora é a sua vez. Aí aqui tem uma sugestão, olha, leia o texto, A Escola dos Meus Sonhos, lembra que nós vimos esse texto aqui, olha? E após se encantar com ele, resuma-o. Nós já trabalhamos com esse texto aqui em outra aula. Atente-se para as características e estrutura de um bom resumo. Antes, porém, aproprie-se das orientações para realizar uma boa leitura. Nós temos sempre chamado a atenção aqui nas nossas aulas sobre os pratiques, sobre esses pontos para reflexão, sobre esses pontos de atenção que temos nas nossas apostilas. Vocês têm dado atenção a esses ícones? Têm realizado os pratiques? Têm refletido nos momentos que o autor do livro sugere essa reflexão? Porque essa busca, ela tem que ser com você. Você deve buscar a aprimorar e aperfeiçoar esse seu aprendizado. Né? Nossa aula não é só aqui, ela continua, o aprendizado continua no restante da semana até chegar na nossa próxima aula presencial na quarta-feira que vem. E aí, com esses exercícios, você vai se aperfeiçoando no conteúdo que a gente está trabalhando. Restou dúvida?
né? Assistiu a aula, realizou os pratiques, refletiu e ainda tem dúvida? Entra no ambiente virtual, passa a sua dúvida para o tutor à distância, interaja com o tutor à distância e aí as dúvidas vão se eximindo e vão esclarecendo e você vai aprendendo mais. Professor, como é que está a nossa interação aí no chat? O pessoal está um pouco tímido hoje. Hoje não, agora, né? Pois é, porque vamos compartilhar. Eles estavam tão empenhados, acho que esgotaram todos os argumentos. Não, de forma alguma. Nós entendemos, acho que talvez até a formulação também nos leva a ainda estar produzindo, né? Exato. Mas eu queria reforçar aqui o que a professora Elaine falou, que nós pensamos que a pesquisa se daria somente quando estiver no mestrado ou numa situação ou pós-graduação, mas nós estamos num desafio de formar pesquisadores, não digo pesquisadores mirins, é como eles experimentarem suas ações. Exato. E redigirem o que está aprendendo. Exato. A professora Elaine compartilhou aqui, gente, eu imagino como é que vai ser a filha dela, porque com os 4 anos ela já começou a ver o que era criar e desenvolver, mas foi surgindo, né, professora? Agora, como ela consegue, o fato de conseguir escrever, então você começa a extrair de dentro de você a formulação do pensamento, que esse universo que nós temos, que não pode estar limitado num recinto. E às vezes nós nos prendemos no recinto, nos prendemos com quem nós estamos falando e sabendo que a nossa, não diga a nossa imaginação que é um mundo inexplorado. Pelo contrário, você consegue te extrair coisas assim fantásticas. Já visto as obras literárias que nós temos por aí. Exatamente. E com detalhe, lembra quando nós começamos, teve uma aula passada, que esse pensamento carrega sempre comigo. Um professor de mestrado disse o seguinte, que quando chega a um mestrado, o aluno não sabe ler. Quando se sabe ler, não entende o que leu. Não sabe interpretar, né? E se entendeu o que leu, não consegue expressar, escrever o que entendeu. Pois é. Então, veja que é um problema que acontece em que fase? Como se fala assim, quando o conhecimento já está dominado, assim, a maneira de construir o conhecimento. É uma bola de neve, uma né? bola de neve. Vai crescendo, então, crescendo. Nós falávamos aqui há pouco, se os nossos alunos, nós temos um problema a vencer. Nós, pela nossa formação, não estamos inseridos nesse contexto. Mas o interessante é que, se os alunos hoje, já no maternal, já começar a aprender tal qual a sua filha, foi para o primário, entendendo, expressa as redações para casa. E ele entendendo esse mundo fantástico, ele pega gosto para escrever. Exatamente. E o que não é questão politiqueira, mas a semana passada eu estava na reflexão da nossa educação, professora. Então, da educação, de como transcrever isso, nós temos uma história muito pequena, muito curta. Exatamente. Por quê? Com o advento do Dia do Professor, nos levou a refletir sobre essa questão. Semana passada não teve a aula por conta disso. Mas será, na proposta original, fala-se que no Dia do Professor era para ter um dia de interação, família, escola e sociedade, para trazer, aflorar essa questão do ensino. E não se teve, trata-se como um feriado. Não, dá folga ao professor. Não era uma atividade, não era para ter a folga, era para nós compartilharmos, ser mais intensa essa questão. E fomos ver que na história, você vê que nós temos 30 anos, foi em 63, de estabelecer o Dia do Professor, decreto federal, e de 63, em 64 entrou a ditadura militar, vamos dizer assim, entrou a ditadura, o processo militar até 85. Então imagina, nesse período ficou adormecida, as liberdades de expressão foram cerceadas. Exato. Então tolhiu, cuidado, o que ele está expressando? Censura. Cuidado com o que se expressa. Destruíram-se muitos livros nessa época, né? Foram destruídos. Muitos. Então, de certa forma, há um reflexo na sociedade ruim. Quando nós chegamos em 85, que foi quando voltou a democracia ali, novamente, né? As eleições, que vieram as eleições, mas nós vamos ver que em 85 nós estamos com 29 anos. E ainda não conseguimos nos desvencilhar do trauma vivido.
que é a liberdade de expressão. Mas sabe, professor, Não é verdade, sem querer te cortar, exatamente, quando a gente fala em processo histórico, 29 anos é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco para se fazer Muito uma pouco. mudança. Aí, de repente, você deve estar se perguntando aí, peraí, mas isso é aula de produção textual ou de história da educação? Tem Não é? tudo a ver com o que nós estamos... Como se expressar? Exato, como se expressar. E até esse ponto de hoje, a leitura ser tão escassa no nosso meio, porque se eu for perguntar para você, aí no teu polo, onde você está, quantos livros você costuma ler? Por semana ou por mês? Você tem o hábito da leitura? Eu gostaria de saber se você tem o hábito da leitura. Porque, igual o professor Luiz estava colocando aqui, na época da ditadura militar, a educação ela foi massacrada. Né? Muitos livros foram queimados nessa época. E nós já vimos na disciplina de História da Educação... Autores exilados, né? Exato, mas nós Grandes já vimos autores foram da exilados. História da Educação que o nosso país, ele vem assim de um histórico, desde a época da colonização, a gente anda com muitos passos atrás no que diz respeito à educação. Só que para que nós possamos escrever bem, que é o nosso tema atual hoje, na nossa aula hoje, Temos que ler. é primordial, gente, que nós leiamos bastante. Não é isso, professor? Verdade. A gente tem que ler. Você sabe como é que você vai aprender a escrever? É lendo. É lendo. E lendo, quanto mais cedo que você começar a iniciar essa tua vida de leitor, melhor você vai ser um escritor, melhor você vai escrever. Porque isso é internalizado. Conforme você vai lendo, você vai internalizando. E isso que o professor colocou aqui também, essa questão de você ter esse olhar de pesquisador, gente, essas orientações que a professora Noêmia trouxe hoje sobre como fazer um fichamento, né? O tema da nossa aula de pesquisar num texto, né, professora? Exato. O tema da nossa aula de hoje é resumo. Mas para a gente chegar no resumo, nós temos que... Lembra lá, logo no comecinho que ela falou? Nós temos que primeiro saber ler. Temos que começar pela leitura. E é isso que o professor colocou aqui. É saber ler, saber interpretar. E para eu interpretar o texto que eu estou lendo, eu tenho que compreendê-lo. Tem que ter compreensão. A partir daí, da leitura, é que nós vamos ter condições de de extrair as ideias centrais daquele texto para chegar até o resumo. Aí então você consegue perceber que quando a gente faz esse passeio, esse panorâmico aí histórico, né? Histórico-cultural, nós não estamos fugindo do tema da produção textual, do resumo em si. Nós estamos contextualizando. Lembra que a professora Noêmia colocou, deu um exemplo aqui até do Machado, da obra de Machado de Assis, da Capitu de Machado de Assis, que é um personagem que ele criou, né? Que quando a gente for fazer, por exemplo, a leitura, nós temos que ter em mente aquela questão da interpretação, né? Em que tempo histórico que esse autor viveu? Qual era a visão histórica naquele momento da mulher quando ele criou esse personagem da Capitu? E hoje, como é que tá? É você fazer esse balanço. Isso é interpretar, isso é você conseguir fazer essas leituras diferenciadas daquele texto que você vai resumir. Não é isso, professor? Verdade. E sobre essa questão até da leitura, nós não temos o hábito de ter aquela famosa... o notebook. É. Você sabia que notebook é caderno de anotações, né? Livrinho de bolso. Notebook, caderno de anotações, livrinho de anotações. Que é aquelas famosas cadernetinhas. Nós não temos um bloquinho de anotações, onde periodicamente eu contextualizo. Se você lê um texto, o que acontece? Nós não sabemos ir rascunhando, fazer um fichamento de certa forma. Exato. Vejo que hoje ela falou muito do fichamento. Se tudo que nós lêssemos, nós tivéssemos o hábito de ir fazendo o fichamento, quando você transcreve o que você ouviu ou o que você leu, é uma maneira de você
fixar o teu conhecimento. Exatamente. É uma coisa interessante nessa engenhosidade, vamos dizer, né, professora? Porque quando o hábito que você tem de redigir, você não está fazendo uma cópia. Você internaliza e transcreve. O automático, eu acho assim, às vezes até acontece, mas é impossível você escrever aquilo que você não está nem entendendo. Exatamente. Reproduzir, porque você entra, processa e externaliza. Seria isso, professor, no processo? Isso até, eu me lembro um pouco, quando você fala isso, da teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Sim. A gente estava até conversando outro dia sobre isso, né? Que quando Gardner diz que quando você vê, você ouve, você fala a respeito e você faz, você pratica, você tem mais chance de internalizar o conhecimento, de aprender melhor. O que isso quer dizer? Quanto mais inteligências você envolver, nós estamos falando aqui de inteligência visual, inteligência auditiva, né, do nosso tato. Quanto mais você envolve, quanto mais você coloca o teu cérebro para funcionar no processo de aprendizagem, melhor você vai reter o conhecimento. Mais vai ser a capacidade de retenção do conhecimento. Então, assim, tudo isso é muito interessante, isso que o professor Luiz colocou aqui, né? Quanto mais você exercita, mais você tem capacidade de compreender. Professora Elaine, eu queria compartilhar com os alunos quanto que esse curso está sendo importante para nós. Ontem eu usei uma ferramenta, uma recomendação do curso e levei para uns alunos refletir a respeito. E foi assim, tremendo, porque o Ilha das Flores. Eu fiz essa recomendação até na nossa carta de navegação, sobre a Ilha das Flores. Você já viu esse filme? Não vi. Gente, é um documentário pequeno, mas eu não vou entrar em detalhes porque vocês vão assistir. Mas ele leva o interlocutor há uma reflexão que ele mostra ao mundo, um cenário como um todo, que à primeira vista, quando você fala a Ilha das Flores, o que você imagina? Uma ilha com flores. Uma ilha com flores. Então, espero que vocês baixem no YouTube. É um documentário de 13 minutos por aí, mas é tão profundo, mas te leva à percepção de uma realidade, de onde nós estamos inseridos, e como os elementos que tem ali para pesquisa. Você fala, gente, eu não posso ficar inerte nesse mundo. Exato. E é uma Ilha das Flores. Mas depois nós vamos tratar. A semana que vem eu vou perguntar aqui, né, professora? Fica como desafio para vocês. E você escrever alguma coisa. E vamos publicar isso aqui? Vamos tornar com produção textual? Traz a semana que vem, assista a Ilha das Flores. E faça um resumo. Um resumo. Um resumo sobre esse documentário que o professor Luiz eu acho interessante. Está comentando aqui. Traz pra gente. Eu também vou assistir. Você gostou? Eu vou assistir, tá, professor? Vale a pena. Pra gente discutir na próxima semana, tá bom? Professor, nós temos contribuição aí da Comissão das Atividades? Como eu falei, tá bem shy, mas vamos parabenizar aqui o Jorge, lá de Espigão. Sempre ativo. Sempre parabéns, ativo. Jorge. Mas foi rapidinho. O Adelino de Guajará. E eu estou vendo aqui, não consegui ver outros mais aqui. Mas por enquanto, o que o Jorge diz na primeira questão? Fazer uma leitura bem feita, a fim de, com poucas palavras, se falar das ideias principais do autor e falar das ideias principais do autor que as compreenda. Professor, me perdoe, pessoal. Deixa só eu ler a pergunta primeiro, porque eu acabei me empolgando tanto que não li as questões. De fato, eu também não me atentei. Então eu vou ler as questões e aí depois a gente compartilha, tá bom? Então vamos lá na questão número 1, que foi essa que o Jorge acabou de responder. De acordo com os conhecimentos adquiridos, defina o que significa resumir. E a questão número 2, qual é o pré-requisito para a realização do resumo? Vamos aqui na questão número 3. Aponte os tipos de leitura a serem realizadas antes do resumo. E a questão número 4, é um desafio também, ó. Retire um parágrafo de algum texto de livro e faça um fichamento, seguindo os modelos apresentados na aula. Então, agora a leitura das questões realizadas, nós vamos verificar aqui as questões que foram compartilhadas e depois a gente confere aqui com a correção, tá ok assim? Então vamos lá, professor, repete a resposta
Do Jorge? Do Jorge, na questão número 1, ele fala, fazer uma leitura bem feita, Isso. a fim de que, com poucas palavras, se falar das ideias principais do autor e as compreender. Exatamente. Certo? A questão número 3 seria exploratório, revisional, interpretativa, associativa e comparativa. Já nós vamos verificar aqui na correção, se está ok mesmo. Na questão 2, a leitura. Perfeito? Ok. E o Adelino, na resposta de Guajará, na primeira questão, ele falou resumir e retirar do texto sua ideia central, Muito fazendo com que o texto resumido não perca a coerência e a compreensão. Muito bom. Estou aguardando, tem mais aqui, um pouquinho. Olha, tá bem. Olha lá. Podemos, então? Então, vamos verificar aqui. O Jorge e o Adelino, não é isso? Isso. Eles responderam aqui, eles mandaram a resposta da questão número 1 e da questão número 2. Então, vamos a essas duas questões. De acordo com os conhecimentos adquiridos, defina o que significa resumir. Então, resumir significa reproduzir em poucas palavras as ideias principais expressadas pelo autor. Né? Então, vocês viram que a resposta que os meninos mandaram está ok. E na questão número 2, qual é o pré-requisito para a realização do resumo? É muito simples, está aqui, como nós vimos também, fazer uma leitura proficiente. Né? Perfeito. Muito bem, que é o que nós já vimos aqui, que tem que começar na leitura, né? E não é uma leitura qualquer. Aí vamos ver aqui a questão número 3, que também vimos a resposta aqui, sobre apontar aqui. Nós temos que fazer a leitura, então quais são os tipos de leitura a serem realizadas antes do resumo? Então tá aqui a resposta, a leitura exploratória, revisional, a interpretativa, a comparativa e a leitura associativa, ok? Sim. E a questão número 4, que é essa questão número 4 aqui, professor? Sim. Que a professora tá propondo que vocês façam um fichamento de um parágrafo, de um texto que vocês gostaram aí. Essa proposta, esse desafio que nós lançamos para vocês assistirem o documentário na Ilha das Flores, né? Traz a semana que vem um resumo ou uma resenha, né, o fichamento desse documentário da Ilha das Flores, né? Quem foi que realizou esse documentário? Né? Do que ele se trata? Faça um resumo. Traz pra gente a semana que vem. Né? A gente discute um pouquinho sobre isso, né, professor? Perfeito. Temos mais contribuições aí, professor? Não tem. Mas o que eu achando interessante aqui, professora, é até parabenizar o Claudinei aqui daqui de Porto Velho. Do polo do Porto Zona Velho, Norte. Zona Norte. Isso. Ele falou que já passou o vídeo Ilha das Flores para os alunos. Olha, parabéns, Claudinei. Claudinei, que maravilha. E viu? aí, os seus alunos não estão em condições de comentar alguma coisa sobre o vídeo? Gente, nós ainda temos aí, eu creio que uns 4 minutos antes de encerrarmos. Não, mas não vamos mexer ainda não. O que você acha, Claudinei? Deixamos desafio para nós comentarmos sobre isso, fazer um resumo, uma resenha, né? Resumo ou resenha? Um resumo, que foi o que a gente viu hoje, né? Um resumo. Um resumo. Um resumo Mas sobre... O desafio é para vocês, alunos, viu? Os alunos. É para os alunos. Que o Claudinei passou para equipes que 90%, eu não vou usar o termo, gente, emocionaram-se. Olha, gente, isso é muito Maravilha. bom. Gente, eu fico assim maravilhado. É que a nossa relação, a gente fica assim tentando... como relacionar, como a gente ter esse calor, mas a gente, em poucas palavras, mexe tanto conosco, né? Verdade. Mexe. Esse é o momento, assim, esse momento da interação, é um momento, assim, eu estive comentando, né, esses dias na aula de uma outra turma, que eu estava substituindo um professor, que esse momento da interação é um momento que nós aqui esperamos muito, ansiamos por ele, porque é o nosso jeito de ficar perto de vocês. Então, assim, é muito legal isso. Tá muito, muito válida.
Então, gostaram? Então, achou interessante essa proposta? Muito boa a proposta e fica o desafio para vocês, tá? Maravilha. Não só para o polo de Porto Velho e Zona Norte, mas como para todos os alunos de todos os polos. Ou é um desafio. alguma outra sugestão também, caso vocês tenham, que mexa assim com o intelecto, com o reflexivo, né? Então, vai ser interessante, tá bom? Professor, estamos no finalzinho Sim. da nossa aula. E aí, como é que foi a participação? Quais foram os polos que estiveram presentes hoje? Olha, como eu falei, estão tímidos, então tivemos só de Espigão e Guajará-Mirim. Agora, gente, é um desafio, nós entendemos isso, Às sabemos vezes temos que problemas de conexão. conexão, né? mas entendemos que como essa foi muito em aberto, né? Nossas questões estavam muito abertas, então as respostas estão não dá para vocês expressar, mas esmerem-se, faça o que nós falamos aqui. Se desafie. Lê uma revista, que as pessoas vão chamar a gente de bom. Não, pegou, faz anotação. Eu li uma reportagem de uma Exato. revista. O que você entendeu? Você está explorando, você está resumindo exatamente aquela mensagem. Que tesouro você vai estar encontrando? Pode não estar proposto na atividade como pratique, mas tome isso como um pratique para a sua vida, para o seu dia a dia. Professor, muito obrigada por tua participação. É sempre muito bom trabalhar com você. Com você também. E a vocês também, o nosso muito obrigado aos polos que participaram, vocês que por algum motivo também não puderam compartilhar conosco aqui no chat, mas o nosso muito obrigado e até a nossa próxima aula. Até o nosso abraço.